Olá, pessoal. Hoje deu certo, estamos ao vivo. Olá, né? Chamando todo mundo, começando. A Cíntia já entrou. Oi, Cíntia. A Milena Coelho, tô vendo. Estamos chegando. Então, o pessoal tá chegando. Vamos lá. Vou esperar o pessoal entrar um pouco mais para depois chamar o professor. O Cosmo, olá Cosmo, saudade de você. Tem bastante gente entrando. A Márcia Cel, de Londrina, obrigada pela presença. Vamos lá ouvir o professor. A Jaque entrando. Olá, olá, Wallace. O Wallace tá aqui comigo, me dando um suporte. Tudo bem? Hoje deu certo, graças a Deus, no sábado, 5 da tarde, muita gente pode participar, espero que a gente tenha bastante participantes, né? Como vocês sabem, né? O tema hoje é autorregulação em tempo de crise. Nós estamos vivendo uma crise de pandemia mundial, então eu acho que é um tema extremamente importante. Né, importante para a gente estar aqui hoje. Estou esperando o professor Marcelo entrar, acho que daqui a pouquinho ele entra. Vamos lá. Não, é esse? Uhum. Vamos lá, pessoal, daqui a pouco a gente vai estar... Estou chamando todo mundo e a gente está esperando o professor para entrar na nossa live. Ok. Estamos até em cima da hora, hein? 5:01. E a gente tá lá. Olá, Marcelo. Oi, Marli, tudo bom? Tudo bem, e você? Deixa eu subir Tudo aqui. jóia. Aí. Nós vamos nos adaptando. Esperar o pessoal chegar um pouquinho, porque a gente foi super pontual. O pessoal tá chegando ainda, né? Tá Na ok. nossa live. Eu agradeço você, Marcelo. Terça-feira realmente não foi possível, agradeço. E que bom que deu certo hoje, da gente poder estar junto, né? E eu tenho certeza, o meu convite foi muito especial para você, porque é um tema que, como eu já tive aula com você já foi meu professor, e eu aprendi muito com você em termos de autorregulação, de estresse, né, de como que o sistema nervoso autônomo funciona para nos autorregular, nos ajudar de alguma forma. E para mim foi muito importante você ter aceito o convite, né? Eu acho que para mim, para os alunos do Ligare, né? Porque muitos fizeram a formação, outros não fizeram a formação com você. Então eu acho que foi muito importante. Eu acho que é um tema extremamente bacana, porque nós estamos realmente vivendo isso na pele, né? A flor da pele. Eu não sei se eu vou precisar usar o fone. Ou você, Marcelo, não sei, talvez eu use para facilitar, não sei, parece que está tendo um eco. Pessoal, vamos ver aí. Pessoal, vocês estão escutando com eco ou sem eco? Como é que vocês estão ouvindo aí, pessoal? Está com muito ruído. Tá, então, Marcelo, acho que nós vamos ter que fazer com fone. Vamos lá. Tá fazendo eco, ok, beleza. Eu vou tentar também fazer com fone de ouvido, tá? Ok. Ok, melhorou. Pessoal, vocês estão ouvindo como agora? Tem eco ainda? Melhorou? Peraí Como que é eu que vou tá? botar aqui o microfone. Peraí. Como é que ele coloca o microfone no celular dele? Deu certo, Já Marcelo? coloquei, já Tá, coloquei. Melhorou? tá. Para mim melhorou muito. Eu não sei pro Tá. pessoal aí. O Wallace tá falando que tá ótimo aqui. Melhorou, né? Melhorou, que bom. O pessoal tá falando que melhorou. O Cosmo bateu Ótimo. palminha, a Muito Karina bom. falou que melhorou. Nossa, tem muita gente entrando, né?
Fernanda. Eu não consigo enxergar todo mundo, mas, pessoal, boa tarde, boa tarde. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigada. A Simone Coelho está aqui, a Cíntia está dizendo que melhorou. Ok, melhorou muito. Acho que é muito bom fazer com o fone, realmente. E o pessoal que está ouvindo é que tem que escutar bem, porque eu e o Marcelo estamos aqui em sintonia e estamos esperando vocês entrarem para a gente começar. Boa tarde, Karina. A Milena mandando um coraçãozinho. Obrigada. Obrigada, gente. Vocês estão sempre aqui participando. Eu sei que é o horário de sábado às 5 da tarde. Às vezes tem muitas pessoas que têm compromisso, né? Mas tem aí já 36 pessoas participando com a gente. Já tem bastante, é um númerozinho bom. É que nós começamos pontualmente, as pessoas às vezes demoram para entrar. Boa tarde, pessoal. Então, lá, como eu vinha dizendo, então estou aqui com o professor Marcelo. Eu gostaria muito que ele se apresentasse. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar e o Marcelo se apresenta, que eu acho que é melhor assim, Marcelo, né? Porque senão a gente... Então, eu sou Marli Bonini, muitas pessoas já me conhecem. Quem está no Ligare sabe que eu sou diretora aqui do Instituto Ligare, sou psicóloga, sou psicoterapeuta corporal, tenho formação, né, em análise bioenergética, em biossíntese e formação em TRE, que são as técnicas e exercícios de autorregulação corporal, né? Por isso que eu tive a honra de convidar o Marcelo, porque quem foi meu professor, né, o meu segundo professor, o primeiro foi o Mariano, e o segundo professor foi o Marcelo, né, da nossa segunda formação aqui em Presidente Prudente. Enfim, então agora eu gostaria que você se apresentasse, Marcelo, né, e com os meus agradecimentos da sua presença aqui conosco hoje. Tá joia, Marli, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. O meu nome é Marcelo Amaral, eu sou médico, eu sou pediatra de formação, mas ao longo da minha carreira eu acabei me interessando muito por essa área, né, de saúde mental, de psicoterapia, principalmente, de desenvolvimento, né, estudei muito desenvolvimento na infância e na adolescência, acabei me especializando em várias linhas de psicoterapia e durante boa parte da minha vida profissional eu trabalhei com adolescentes, lidando muito com essa fase do desenvolvimento e com os desafios adaptativos, né, que os adolescentes vivem. E ao longo desse percurso profissional, eu acabei me deparando com a TRE, que é a técnica de redução de estresse, desenvolvida por David Berceli, que é uma ferramenta muito útil, muito prática, muito fácil de aplicar. Então, no contexto que eu trabalhava com adolescentes e com famílias de adolescentes no serviço público na periferia aqui do Distrito Federal, a TRE se encaixou muito bem, né? E eu acabei me tornando professor, formador em TRE, e foi com a TRE que eu aprendi, né? Apesar de já ter várias linhas de terapia com as quais eu atuava, foi com a TRE que eu acabei aprendendo mesmo a lidar com esse tema que a gente vai abordar hoje, que é essa questão da autorregulação, e foi fundamental para mim, inclusive para poder entender melhor as outras abordagens que eu usava, como Core Energetics, que é uma das formações que eu tenho, terapia familiar, Brain Spotting, né, EMDR. Então, a TRE foi, digamos, a ferramenta que me ajudou a entender melhor esse conceito. Ok. E assim, só para complementar, eu atualmente acabei desenvolvendo todo um trabalho na Secretaria de Saúde do Distrito Federal com TRE, introduzi a TRE lá há 10 anos. Hoje em dia é uma prática integrativa reconhecida no Sistema Público de Saúde do DF, e eu coordeno essa prática. A gente tem hoje vários profissionais da saúde formados em TRE, atuando em unidades de saúde, unidades básicas de saúde, que são os centros de saúde, nos CAPs, em hospitais, em unidades de saúde mental, além dos CAPs em hospitais, né, psiquiátricos, mas basicamente na atenção primária.
Uhum. Marcelo trabalha bastante, né? A gente percebe isso. E é legal quando você falou, né, Marcelo, quando você fala de que todo o estudo, né, não só a parte técnica, né, dos exercícios do TRE, mas os estudos que a gente tem que entender quando a gente aplica o TRE ou quando a gente faz a formação do TRE, a teoria que está embasada, o TRE, isso nos ajuda profundamente, né? E porque eu também aprendi muito para lidar com toda a situação de estresse, de trauma, né, que é o que está acontecendo no mundo contemporâneo hoje, de uma forma geral, antes da pandemia até, né, não só agora com o Covid e não só agora nesse momento de crise que nós estamos passando através do mundo, uma situação muito complexa, né, e inédita para nós em todos os sentidos, psíquico e emocional, né? Mas o quanto, quando a gente viu você falar nas nossas formações, o quanto que é profundo a compreensão teórica do estresse e do trauma, né? E das crises que o indivíduo pode ter, os estudos, né, que nos traz a compreensão da crise que o indivíduo pode se colocar, se instalar, e eu acho que por isso que é muito importante a gente estar junto hoje. Tem um monte de gente dizendo, os alunos que fizeram a formação, que bom que a gente está junto, que mandando palminha, a Márcia Cel também está lá falando, né? Que bom que vocês bom ver vocês juntos. Eu acho que é isso, além de tudo, para nós, eu como professor da bioenergética, você como professor do TRE ou do COR, ver os alunos, eu acho que essa conexão, essa interação hoje aqui é confortante, né? Acaba também trazendo um pouco de engajamento, né, Marcelo? E isso é Sim, com positivo, certeza. né? Com certeza. Escutar a voz de quem nos ensinou, escutar a voz de quem estava lá e que já nos deu um suporte, um apoio de alguma forma, né? No nosso corpo, na nossa emoção. Eu acho que isso é muito positivo, né? A Cris também entrou lá de Americana, tem um pessoal aqui de várias cidades, né? Se conectando com a gente, né? Que isso é muito bom. Eu estou vendo porque eu estou vendo aqui, Marcelo, eu vou falando com você e vou mostrando. A live funciona mais ou menos assim, né? E é a primeira vez que eu faço uma live, já fiz com o Joviniano algumas vezes, já fiz sozinha algumas vezes, mas é a primeira vez que eu faço de uma forma que eu vou meio que coordenando, vendo quem entrou. A Sônia Calil de São Paulo está mandando palminha. Obrigada, Sônia, por estar aqui com a gente. Enfim, e é a primeira vez que eu coordeno, né? Então, a gente fica meio tensa, assim, às vezes, mas eu acho que a gente vai começar, eu vou fazendo as perguntas e a gente vai se engajando aqui na nossa live. Tudo bem, Marcelo? Você quer falar mais alguma Tá ótimo. coisa? Se apresentar Não, de tá alguma ótimo. forma? Uhum. Tá ótimo. Tô aí pronto para a gente começar. Você pode fazer as perguntas ou encaminhar aí como você achar melhor. Ok. Eu vou fazer, para avisar o pessoal, a gente vai fazer algumas perguntas, o Marcelo vai respondendo, a gente vai interagindo, posso ir complementando com algumas questões também da bioenergética. E à medida que for necessário, eu tenho alguns slides, então eu vou tentar projetar esses slides, tá? Então, algumas vezes eu vou sumir aqui de cena e vou projetar o slides. Quem sabe ajuda as pessoas a verem o slide e fica mais didático, né? Vamos tentar deixar mais didático, tá? Ok. O Wallace está falando que tá show, mas ele é suspeito, hein? Suspeito. Ele é suspeito, mas tá bom, mas tá jóia. Ele tá aqui dando força moral, né? É legal. Ok, vamos lá. Então, eu acho que para a gente poder começar, né, Marcela, a gente podia falar o que é autorregulação, né? Como é que a gente fala? Porque o nosso tema é autorregulação em tempo de crise, né? Então, o que seria essa autorregulação, né? Vamos pensar assim, como é que o indivíduo pode se autorregular? Tá joia. Eu acho que para entender a autorregulação, talvez a gente possa usar um conceito que é parecido, que tem muito a ver, que é a adaptação, né? Eu, como pediatra,
como ebiatra, né, que trabalhei muito tempo com adolescentes, eu sempre tive muito atento a esse conceito de adaptação das diferentes fases do ciclo de vida, né, como terapeuta familiar também. Então, cada mudança que acontece na vida, né, seja por uma questão de fase, né, uma criança que vai se desenvolvendo, né, e, por exemplo, está acostumado um bebê a mamar no peito e tem que largar o peito, isso é uma fase de transição que é um grande desafio adaptativo para a criança. Né? Na adolescência também a gente vê várias etapas de desenvolvimento que acontecem na adolescência que são um grande desafio desenvolvimental e que exige, né, do indivíduo uma adaptação. E essa adaptação ela ela exige, né, que a pessoa desenvolva recursos, que ela se adapte a uma nova realidade e que ela se regule, né, diante das novidades que acontecem. Então, não são só nas fases do desenvolvimento que a gente tem que se adaptar ou que a gente tem que aprender a regular nosso organismo diante de desafios ou de situações adversas. A gente também vive situações, fatores estressores na vida que exigem da gente uma adaptação ou uma regulação diante da situação que a gente está vivendo. Então, a autorregulação seria a capacidade que a gente tem de poder administrar esses estímulos, essas situações, esses fatores estressores, esses desafios da vida, conseguindo administrar uma situação nova ou uma situação adversa. A gente regular o nosso organismo diante de um desafio. Seria mais ou menos esse o conceito de uma forma geral. Né? Muito bem, e é o que nós estamos tendo que mais fazer nesse momento, né? Porque a gente está vendo pessoas que estão conseguindo fazer esse movimento, principalmente eu que atendo em consultório, você que atende nas UBSs, tem pessoas que estão conseguindo, de alguma forma, buscar essa autorregulação, né? Pode até ser que por até princípios de aprendizagem lá de trás ou por alguma coisa elas tenham mais facilidades, outras nem tanto, mas o quanto que está difícil algumas pessoas buscar essa regulação. Então, eu vejo assim, tem pessoas que buscam isso e conseguem isso, então se adaptando melhor a essa pandemia ou essa crise ou essa coisa que nos está deixando tão agoniados, né, diante de tanta morte, tanta perda, tantas situações de estresse que a gente está vivendo e outras nem tanto, né? É interessante você falar, Marcelo, porque eu tenho clientes que estão conseguindo vir para o consultório, né? Entre aspas, seguindo todos os padrões necessários de atendimento, né? 2 metros e tal. Tem pessoas que estão online, tem pessoas que não. Então, eu percebo que quando às vezes as pessoas me ligam pelo WhatsApp e eu falo um pouco através do vínculo que a gente criou dentro de um processo terapêutico, às vezes ouvir a minha voz pelo áudio, a pessoa fala, nossa, né? Ter ouvido você me deixou uma sensação muito boa. Só a sua voz já me deixa com uma sensação muito boa, né? Parece que também, às vezes, a gente pode buscar pequenas coisas nesse lugar que nós estamos hoje que seja um gatilho de autorregulação. Você pensa por aí também ou não? Sim, eu penso por aí também. Veja bem, a gente precisa se autorregular quando a gente vive alguma situação desafiadora, né? E quais são os principais desafios que a gente pode viver ao longo da vida? Então, primeiro, situações que podem colocar em risco a nossa vida são as mais ameaçadoras de todas. Então, a gente pode ver aí qualquer situação de violência, de ameaça, né, que pode ameaçar a vida diretamente ou que pode ameaçar a vida indiretamente. Né? Então, aí pode entrar, por exemplo, falta de alimento, né? Falta de moradia, falta de segurança financeira, uma violência, uma ameaça direta à vida, um acidente, catástrofes naturais. Todas essas situações que ameaçam a vida diretamente, elas são
fatores de risco que fazem com que a gente precise se adaptar, precise se autorregular diante desse estímulo extremamente perturbador. Mas nós somos mamíferos, né? Nós, diferente de outros animais, como os répteis, a gente tem um outro fator importante para garantir nossa vida, que é esse vínculo emocional. Então, qualquer situação de separação, né, de não poder manter o contato com as pessoas que nos garantem uma segurança afetiva, também é interpretado como uma ameaça e também pode ser um fator estressor e também pode ser um desafio de autorregulação. Então, essa pandemia, como você citou agora, ela tem vários elementos perturbadores, né? O primeiro deles, a questão da ameaça à vida. A gente tem um vírus que é extremamente agressivo, que está levando muitas pessoas a adoecer, algumas a morrer. Então, as pessoas se sentem ameaçadas diante desse perigo. Isso é um fator perturbador importante, né? Mas, além disso, o isolamento social traz um outro elemento, que é a questão de você ter que ficar separado dos teus vínculos sociais. Então, é mais um fator estressor. E junto com toda essa crise econômica que vem do isolamento social, você tem um terceiro fator agravante, que para muita gente é extremamente importante, que é a questão financeira, da sobrevivência financeira, de ter os recursos mínimos para garantir a sobrevivência do ponto de vista financeiro. Né? Então, todos esses elementos se somam, fazendo com que essa crise tenha realmente uma peculiaridade, né? Uma questão bem delicada com relação à nossa saúde mental. A gente está lidando com vários fatores estressores simultaneamente e tendo que se adaptar, tendo que se autorregular diante de tantos fatores aí, perturbadores. Sim, e que isso causa um estresse danado ao organismo, né? Se a gente for pensar, né? E você falou logo, você começou a explicar, você disse aí todos os vários fatores que podem levar a esse estresse, né? E nas várias culturas, né, Marcelo? Nós estamos vivendo isso no nosso país, já vivemos isso por várias catástrofes aqui, muitas, né? Mas muitos países também já passaram por isso. Eu acho que a diferença agora, né, já passaram por várias catástrofes e muitas terríveis, que foi até aí que o Berceli vem atuando e ajudando toda essa população, né, como um bom terapeuta social, digamos assim, né? Mas hoje, né, o que é muito comum e que está todo mundo aí fazendo live, tentando argumentar, e a gente está aqui por conta disso, é que essa pandemia pega todo mundo, o mundo inteiro e todas as formas de culturas e etc, e etc, né? E que o estresse passa, então, a ser comum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, do que é o estresse e dessas questões que acontecem aí nas diversas culturas, né? Tá joia. Então, vamos começar falando de estresse. Eu vou colocar, enquanto você vai falando, pode ir falando, eu vou colocar aqui a minha... Tá? Vou colocar aqui a minha... Tá, tá joia. Falando. Então, vamos entender primeiro o estresse como um conceito fisiológico, tá? O estresse, dentro dessa ideia, desse conceito de fisiologia, ele não é uma coisa ruim, tá? O estresse é, na verdade, uma adaptação a uma demanda do organismo. Então, quando a gente se vê diante de um desafio, pode ser qualquer tipo de desafio, pode ser o desafio de ter que resolver um problema, né, no trabalho, de ter que atender uma demanda do chefe, de ter que ir no supermercado, fazer compra, né? Então, o estresse, ele é uma necessidade de adaptação para a gente lidar com um desafio, com uma demanda que a vida nos traz. Então, tendo o estresse, usando o estresse dentro dessa lógica, qualquer situação que a gente faça na nossa vida que demande energia para a gente resolver um problema, para o organismo isso pode ser visto, do ponto de vista fisiológico, como um estresse, né? Eu vou ler aqui o conceito que está no slide para ilustrar um pouco o que eu estou dizendo.
qualquer situação ou experiência que perturba o equilíbrio fisiológico do nosso organismo, essa homeostase, que perturba o nosso estado de repouso, se vocês quiserem, né, de um animal ou de uma pessoa, exigindo mudanças adaptativas, né, mudanças nos seus mecanismos de adaptação e em seu nível de ativação para poder solucionar o problema, solucionar o desafio, lidar com a situação. Então isso pode ser, que nem eu disse, desde resolver um problema no trabalho, desde resolver uma situação doméstica, desde ir no mercado para resolver a falta de alimento, a despensa que está vazia, você vai lá, você pega o carro, você vai no mercado, você faz as compras, você volta, você resolve o problema. Para isso você mobiliza seu organismo, para o seu organismo gastar energia e poder solucionar a demanda que está tendo nesse momento, né? Desde esse nível até uma situação um pouco mais acentuada, como, por exemplo, você disputar o território. Vamos usar o exemplo dos animais. Um animal que disputa o território com outro animal, disputa o alimento com outro animal, ele precisa, então, se envolver numa situação um pouco mais agressiva de luta para disputar o território, disputar o alimento, disputar uma fêmea, para competir, né? E a gente vê que a gente, como seres humanos, nós somos muito mobilizados por essa questão de competição, de disputa, porque isso está instintivamente presente na nossa arquitetura, na nossa estrutura, porque a gente tem esses instintos presentes. Então, qualquer situação que exige a gente resolver um problema, disputar alguma coisa, né, mobilizar a nossa energia e para finalmente conseguir, supostamente, resolver isso depois, pode ser considerado como um estresse. É uma demanda, né, para o nosso organismo resolver alguma coisa. E isso não é patológico, isso não é ruim, isso é necessário. A gente precisa de energia, a gente precisa mobilizar nossos recursos para a gente poder resolver todos os desafios que aparecem na nossa vida. Agora, quando é que isso se torna um problema? Isso se torna um problema quando a gente está sempre lutando para resolver coisa, para resolver problema, para trabalhar, para disputar, para fazer as coisas e não consegue voltar a um estado de repouso, de relaxamento, onde a gente possa ter esse equilíbrio, né, de relaxamento depois de um desafio que a gente exerce. Isso, esse gráfico aí ilustra muito bem esse conceito de estresse fisiológico, né? Então, o estresse seria qualquer aumento da nossa ativação, do nosso gasto de energia, da nossa atividade motora para resolver algum problema, né? Então, durante um dia saudável, a gente vai passar por vários níveis de ativação, vários níveis de uso da nossa musculatura, das nossas ações, dos nossos recursos para resolver coisas. Quem regula esse nível de ativação do nosso organismo é o sistema nervoso autônomo. Cada vez que a gente precisa fazer algo, a gente está ativando o nosso sistema nervoso simpático e nossa musculatura para agir e para resolver problemas. Eventualmente, em situações mais graves, para lutar ou para fugir de algum perigo. Então, tudo isso é normal, desde que a gente possa, depois de usar toda essa energia, todo esse estresse, a gente conseguir voltar a um estado de repouso. Agora, se você mostrar o outro slide, né, que é o próximo, que mostra o gráfico. como... Isso aí é quando a gente ativa o nosso organismo, ativa a nossa resposta simpática para resolver um problema, para lidar com um desafio, e a gente não consegue mais voltar ao estado de relaxamento. Aí a gente fica sustentando um nível de exigência constante e não consegue depois relaxar. E isso vai levando a um nível crônico de estresse, que aí sim a gente pode considerar isso patológico, a gente pode considerar isso um problema, né? Quando a gente não consegue desativar nossos recursos, né, de resolução de problemas e a gente fica o tempo todo ativado. Aí não consegue dormir, não consegue relaxar, começa a ter sintomas.
né? Sim, e é isso que a gente está vendo, né, Marcelo? Principalmente porque a gente não está podendo viver no meio social de uma forma natural, né? E eu tenho acompanhado os jornais mais noturnos, porque durante o dia, como psicóloga, a gente ainda tem a possibilidade de fazer atendimentos online, de ainda socorrer, você ainda está aí trabalhando também online. Mas tem muitas pessoas que estão realmente dentro dessa paralisação, né? Que não tem esse recurso, como você está falando, de lutar e fugir, né? E que isso tem deixado, de uma certa forma, muito adoecido. E isso a gente percebe, né? Então, para nós que estamos, de alguma forma, atendendo nos consultórios, ou quem está na linha de frente dos hospitais, por exemplo, que estão com estresse profundo também, estão trabalhando, mas estão dentro de uma situação de estresse intenso, né? Muito intenso. Então, fica dentro desse estresse crônico, como você está colocando. Não tem uma situação de saída, não é isso? Sim. Tem uma coisa que você fala, Marcelo, que eu acho que é bastante importante, eu não sei se cabe aqui ou se mais tarde a gente volta a falar, que é assim, né? A saída também para desestressar ou para ir de repente para esse repouso seria uma saída motora. O cérebro respeita ou entende como tendo que ser uma saída motora. E eu gostei muito da sua aula quando você nos deu falando disso, né? E eu queria que você me falasse um pouquinho disso, porque a gente recebe as informações por todos os nossos por todas as nossas vias aí aferentes, seria isso, né? Que vocês sabem mais. E aí a única forma de sair seria uma via eferente, que seria a motora. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância disso para a gente ir para o repouso, senão a gente fica no estresse Isso. crônico. Então, voltando àquele exemplo, né, do Você quer que eu estresse... volte Não o passo? precisa. Não? Tá, Não ok. precisa. Uhum. Qualquer situação desafiadora que a vida nos traz, essa situação, essa informação chega através dos órgãos dos sentidos, né? Uhum. Seja porque você vê uma situação ameaçadora através da visão, você ouve, né, o barulho de um veículo se aproximando em alta velocidade e que vai bater em você, então você ouve o barulho, você vê a cena, né? Às vezes você sofre violência física, então você recebe isso também através de um estímulo sensorial que é o tato, né? Então a audição, visão, tato são órgãos dos sentidos, né? Que estão extremamente envolvidos na percepção do ambiente e também de situações ameaçadoras, né? E perturbadoras. Então, a violência verbal, o grito, né? A violência física, a cena, uma imagem perturbadora, e tudo isso ativa a gente e ativa nossas defesas para nos protegermos de uma situação ameaçadora. Então, tudo que a gente recebe pelos órgãos dos sentidos, tudo que a gente recebe do ambiente. E a partir daí a gente é programado praticamente para elaborar uma resposta. E essa resposta vai ser fugir do perigo, lutar contra o perigo, né? Mas sempre vai ser, ou se for uma coisa mais suave, né? A gente resolver o problema, a gente tem um estímulo que é nosso chefe demandando uma tarefa nossa no trabalho e a gente vai responder realizando, né, essa tarefa para poder resolver o problema. Então, é uma resposta que é sempre motora, lutar, fugir, desenvolver uma ação. A gente, por exemplo, a gente recebe um estímulo, dessa vez não do ambiente, do nosso próprio organismo, que é o estômago vazio e a gente sente fome. Automaticamente a gente vai elaborar uma ação para resolver essa situação. A gente vai procurar comida na geladeira, isso porque nós somos seres humanos e vivemos numa civilização moderna. Porque se a gente fosse um animal, a gente tinha que ir atrás de algum alimento, ia ter que caçar ou fazer alguma coisa para se alimentar, ou seja, agir para resolver o problema. Então, tudo que a gente recebe do ambiente como um desafio, a gente vai resolver com o sistema motor, com a ação, né? Agindo, resolvendo um problema, caçando e conseguindo um alimento, lutando para lidar com um problema, com um perigo, ou fugindo
de um perigo. Então, se a gente vive, como nessa pandemia, recebendo estímulos e perturbadores constantemente nas notícias do dia a dia, sentindo a ameaça cada vez mais próxima, e somando esses 3 elementos que eu falei, né, do risco do vírus, do risco da situação econômica e da situação do isolamento social, a gente soma toda essa crise política que a gente está vivendo, a gente é inundado de estímulos perturbadores que a gente não consegue desenvolver uma ação capaz de resolvê-los. A gente não consegue fazer nada para resolver essa situação política, no máximo consegue bater panela pela janela, né? A situação econômica, algumas pessoas não conseguem lidar, alguns conseguem encontrar uma solução, vão atender online, né, em vez de atender presencialmente, alguns perdem o emprego, não têm o que fazer. Então, quando a gente não consegue elaborar uma resposta motora para um estímulo perturbador, a gente entra num estado de impotência. E esse é o maior dos problemas, é quando a gente entra num estado de impotência. Porque o estado de impotência paralisa a gente. Né? Então, enquanto a gente está conseguindo elaborar uma ação, vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que, no meio de toda essa situação, ela começa a ficar irritadiça, no meio de toda essa crise, de todas essas circunstâncias que a gente mencionou agora, ela começa a ficar irritadiça, ela começa a ficar nervosa, ela começa a ficar agressiva. Eu não estou dizendo que é saudável, né? Porque ela vai agredir as pessoas com quem ela convive num meio próximo, e isso vai gerar um problema grande. Mas eu estou dizendo que, do ponto de vista dos nossos circuitos, né, internos do nosso corpo, o fato da pessoa estar sendo agressiva e estar elaborando uma resposta de agressão motora, quer dizer que ela está, pelo menos, tentando responder ao desafio. Está respondendo de uma forma disfuncional, mas está respondendo. Quando a gente entra na impotência, nem isso, nem esse nível de descarga motora a gente consegue ter. E aí a gente entra num estado de paralisia, de congelamento, que é o terreno propício, né, para a gente desenvolver um trauma. Sim, sim. Eu só vou estar dizendo para você que, assim, é por isso que eu estou tentando, até com os meus vídeos, porque a análise bioenergética entende essa resposta motora também como uma saída interessante e saudável do organismo, né? Por isso que eu gosto tanto da psicoterapia corporal. Então, eu acho que meus alunos também que estão vendo, né? Achei super importante a sua aula, porque bate muito com aquilo que a gente acredita, né? Que a saída motora pelo corpo é extremamente saudável para qualquer organismo, né? Senão pode virar, de repente, um trauma ou uma patologia. Eu acho que vale a pena a gente colocar, então, falar um pouquinho do trauma, né, Marcelo? Que eu vou colocar lá, então. Você quer que eu coloque para você? Eu posso só abrir um parêntese, porque como eu sou terapeuta, fui professor da formação de corenergética há muito tempo, que é prima da bioenergética, né? Eu acho importante ilustrar, como você tem muitos alunos aí da bioenergética, eu acho importante ilustrar a importância da resposta motora, né? Quando a gente vive uma situação traumática, e quando a gente fala em estrutura de caráter, a gente está falando justamente do desenvolvimento, que é uma área que eu estudei bastante, e a gente tem desafios específicos do desenvolvimento que acontecem ao longo da infância, e que quando esses desafios não são resolvidos adequadamente, não são lidados adequadamente, a resposta motora necessária para a criança lidar com esse desafio nessa fase de vida, ele acaba ficando bloqueado, né? E aí você tem a formação da estrutura de caráter e você tem a não resolução do desafio, né? Então, por exemplo, se uma estrutura de caráter oral não consegue se mover para buscar aquilo que precisa, que é a mãe, que é o peito, que é o contato físico, né? Toda aquela cintura escapular, a musculatura toda envolvida na busca pelo contato, fica paralisada, fica congelada, e você tem toda aquela estrutura de caráter relacionada com essa musculatura toda da fase oral, né? E assim com as outras estruturas, né? Então, só para ilustrar, só para fazer um parênteses,
Sim. ilustrando o quanto que a estrutura de caráter se forma pelo bloqueio da resposta motora relacionada com o desafio emocional da fase específica do desenvolvimento. Muito legal, muito legal. Teve uma pergunta aqui acima, eu não lembro o que foi, se era uma resposta motora. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, quer ver? Peraí, teve uma pessoa que perguntou, além da luta-fuga, tem o apego, buscar apoio, cuidado. Isso também pode ser entendido como uma resposta motora? Acho que você responde um pouco agora nessa questão oral aí, né, Marcelo? Sim, é uma resposta motora também. Sim, ok. Acho que foi respondido. Isso. E aí acho que vale a pena a gente ver, né? Então, você quer que eu já vá direto naquele gráficozinho que mostra a questão da quando a pessoa extrapola e não consegue ter essa saída para repouso, ou você quer a noção do trauma primeiro? Pode ser a noção do trauma. Tá Bota o bom. texto, a definição do Tá trauma, bom. Eu depois a vou gente vai para o colocar. gráfico. Tá, vamos ver aqui se eu volto. Aqui, deixa eu ver, pulsação, definição de trauma, acho que tá aqui. Tá, vou fazer assim. Ok. Aí. Ok. Então, eu vou ler aqui para todo mundo poder acompanhar. Qualquer situação ou experiência que envolve uma ameaça à vida ou um desafio maior do que a gente dá conta de lidar, né? E que extrapola a nossa capacidade de adaptação ou de resposta, ou seja, esses exemplos que eu estava falando, né? A gente vive um monte de desafio ao mesmo tempo e a gente não consegue elaborar uma resposta adaptativa adequada. A gente entra num estado de impotência, né? Então, a pessoa ou a vítima dessa situação vive um estado de impotência e é incapaz de ativar uma resolução, uma resposta motora, uma descarga motora para essa situação. Ela congela e paralisa, né? Isso é muito importante porque a gente pode ver situações extremas disso, e isso, na verdade, é uma definição, mas não necessariamente, isso é importante, a pessoa que entra num estado de potência vai desenvolver uma resposta traumática, não necessariamente, tá? Mas é que nem eu disse, é o terreno propício para a pessoa desenvolver uma resposta traumática. Eu vou dar um exemplo extremo, por exemplo, os animais, muitos de vocês podem ter visto já alguns vídeos da vida animal, a gente mostrou isso na aula do curso de TRE, onde uma gazela ela é capturada por um predador, uma onça, um leopardo, e primeiro ela é perseguida, então ela ativa essa resposta motora de fuga, e ela tenta fugir ao máximo. Se ela não consegue fugir e o leopardo pega ela tenta se debater até certo ponto, porque depois desse ponto, se ela continuar se debatendo, quanto mais ela se debater, mais a onça vai morder e vai acabar matando ela. Então ela entra num estado de impotência, a gazela, e entra nesse estado de congelamento que a gente comentou, em que ela fica paralisada e imóvel. Isso é um recurso evolutivo, né? É um recurso de uma resposta de defesa bem primitiva, que faz com que o predador não se interesse tanto pela presa, porque a presa parou de se debater e não chama mais tanta atenção. Então, isso a gente chama isso de fingir de morto, né? Com isso, a gazela consegue sobreviver porque ela consegue distrair e, eventualmente, até fazer com que o predador não se interesse por ela mais. Então, esse é um exemplo extremo, né, de congelamento. Mas a gente tem vários níveis de congelamento intermediários, né? Às vezes a gente se sente paralisado diante de uma situação, a gente não consegue agir, mas a gente não colapsou que nem a gazela, que ficou colapsada sem reação. A gente está parado, a gente não consegue agir, mas a gente está em pé, a gente percebe mais ou menos o que está acontecendo no ambiente, a gente não consegue, às vezes é só uma decisão, diante de uma situação de vida muito desafiadora, a gente não consegue tomar uma decisão, a gente paralisa na hora de tomar uma decisão. É muito comum a gente paralisar diante de
decisões importantes que a gente tem que tomar. Às vezes a gente congela ou paralisa só uma parte do corpo, por exemplo, a estrutura de caráter pode ser vista como um exemplo de congelamento, né, de paralisia. Naquele exemplo que a gente estava falando da estrutura oral, a pessoa paralisou, a criança paralisou e congelou a cintura escapular, essa região do peito, e principalmente que permite mover os braços, né, para buscar o contato. Fantástico essa colocação. O pessoal está falando assim, ó, que você está arrasando, que está fantástica essa colocação sua com as questões dos caráteres, né? Que isso para a gente faz muito sentido, né? Quem está assistindo, quem é da análise bioenergética, faz muito sentido. Então, eles estão aplaudindo e estão gostando muito. Legal, que bom. E aí esse gráfico mostra, então, dentro daquele modelo de mostrar no gráfico o aumento do nível de ativação, né? Quando a gente vai ficando cada vez mais ativado diante de um desafio, de um perigo, inicialmente a gente tenta lutar ou fugir. Mas se a gente não consegue lutar ou fugir e a gente ultrapassa essa linha vermelha que a gente colocou aí como uma situação a partir da qual a gente começa a se sentir impotente, porque lutar e fugir não funciona, não resolve, a gente entra num estado de impotência e de congelamento, né? E que nem eu disse antes, esse daí é o terreno propício para o desenvolvimento do trauma. Por que terreno propício? Porque o animal, a gazela, que foi pega por um predador e congelou, e que nem a gente viu no vídeo, né, na aula, depois que o predador se afasta, a gazela ela começa a tremer, descarrega todo esse nível de ativação que levou ela a ficar com medo, ativada, tentar fugir, lutar e finalmente congelar, ela descarrega tudo e aí ela consegue voltar a um estado normal de funcionamento, relaxado, e comer um capim como se nada tivesse acontecido, se, no caso, o predador já não estiver mais por lá. Então, a gazela não ficou traumatizada. Por isso que eu digo que não é uma condição para desenvolver o trauma você entrar nesse estado de potência, mas é um terreno propício. Porque a gazela não traumatizou por quê? Porque ela conseguiu descarregar todos os níveis de ativação que foram mobilizados durante a fuga e durante o processo de congelamento. Então, como ela conseguiu descarregar, ela com isso, ela consegue resolver a situação e sair de lá como se nada tivesse acontecido, entre aspas, né? Não voltar a um estado de relaxamento. Sim, ela buscou, né? A gente pode pensar que ela buscou, então, né, num outro gráfico aqui, esse equilíbrio, né, Marcelo? Ela volta para um equilíbrio, né? Isso. E isso daí é o conceito do tratamento de trauma, né? Sim. Você conseguir tirar a pessoa de um nível de congelamento e fazer com que ela consiga descarregar essa memória que ficou congelada, né? Para poder voltar a agir, descarregar os níveis de ativação e poder descer na curva de volta a um estado de relaxamento onde ela pode estar segura, né? Porque o trauma envolve o congelamento da ação, da ação defensiva, da resposta de defesa, que junto com isso envolve também o congelamento da memória, né? A repressão da memória do tema relacionado. E você só consegue extinguir essa memória traumática conseguindo completar a ação, a resposta defensiva que foi abortada, que foi congelada. Isso pode ser feito na forma de tremores, como o TRE propõe. Isso pode ser feito também através de você repetir a ação que não foi concluída na época. Que seria o processo terapêutico, né? Sim, exatamente. Aí tem gente falando, até a Carolina estava comparando, né? O que o Reich também colocou e viu, né? Essa imobilidade, né? Nas questões dos traumas da ameba, que ela se congela, ela para de tanto levar alfinetada, né? Naquela experiência que ele coloca. E quando na análise bioenergética, o Lowen também fala da contração e da expansão,
né? Porque a gente vai ter movimentos que vai contrair o nosso organismo, mas a gente precisa buscar movimentos também para ter carga e descarga, né? Dentro dessa autorregulação, a gente precisa ter carga e descarga. E pensando nisso, Marcelo, agora que a gente está meio nessa questão da imobilidade, eu fico pensando, né? Qual o recurso que a gente pode imaginar para a gente ter essa descarga, né? Para a gente poder ter essa descarga e ter esse repouso, e buscar esse repouso. Aí eu fico pensando também que dentro da análise bioenergética a gente acredita muito também, você acredita como terapeuta corporal que a expressão emocional é uma busca de integração, né? Sim. Então, nesse momento, quando eu sei que depois a gente vai chegar lá, né, nesse lugar, a gente tem pouco tempo para a gente poder discutir muita coisa, 10 minutos aí. Mas eu fico pensando assim, que às vezes a bioenergética, eu tenho feito alguns exercícios enviado para as pessoas fazerem em casa, mas quando a gente tem escutado muito, eu como psicóloga falo, então, para sair desse lugar que a gente está, de repente chorar compulsivamente é uma resposta, né? É uma resposta de alívio, né? Expressar sua raiva é uma expressão de alívio, vai depois ter uma descarga e vai ser uma expressão de alívio. Então, como é que a gente pode buscar, através de uma expressão emocional, né? Essa descarga e essa autorregulação. Bom, agora você me ajuda aí. Tá, olha só, foi muito bom você ter trazido o tema da descarga emocional, porque do ponto de vista fisiológico, a descarga emocional, ela também é uma descarga motora. Então, legal. Nesse aspecto mais primitivo, mais fisiológico, você ter uma descarga motora de luta, de fuga, ou uma descarga emocional como um choro ou uma expressão de raiva verbal, elas todas são respostas motoras e descargas motoras. Né? Então, elas vão ajudar a aliviar, a descarregar esse conteúdo excessivo emocional que está aí armazenado. Que ótimo. Né? Então, nesse sentido, a descarga ajuda na autorregulação. Só que tem uma questão importante aí. Né? Estão falando aqui, Marcelo, deixa eu só falar, nós estamos com uma média super boa de pessoas nos ouvindo, e falaram assim que quando acabar, a gente pode continuar, a gente pode mesmo, tá bom? Aí qualquer coisa eu te chamo, tá? Tá bom. Daí se encerra, eu entro de novo, te chamo de novo e a gente continua a live. Tá Okay. Joia. Então, o que é importante em relação a essa questão da descarga emocional? Quando a pessoa entra num nível de ativação, de conteúdo emocional, né? Porque a emoção perturbadora, como a raiva, o medo, que afloram quando a gente está diante de uma ameaça, elas têm uma função, é promover a ação. Né? Então, o medo ele está aqui para promover a fuga, a raiva está aí para promover a luta. Né? Então, a emoção ela é um meio, uma forma da gente poder iniciar a ação. Ela promove a ação. Né? É a qualidade emocional que vai junto com uma ação. Né? Então, quando a gente tem emoções perturbadoras, o natural é que a gente consiga depois seguir isso com uma descarga motora. Né? Então, se a gente está com raiva, a gente vai ter uma descarga motora que é não só a expressão da raiva, como também uma luta ou uma disputa. Se a gente tem medo, a gente vai expressar o medo emocionalmente, mas também vai agir fugindo, por exemplo, de uma situação ameaçadora. Só que quando a intensidade emocional é muito grande, e principalmente quando a gente fala dentro do contexto de um tratamento ou de uma terapia, você acessar uma emoção que está guardada, reprimida, né, uma emoção que está armazenada na nossa memória, ela, quando ela é acessada, essa memória ela vai ativar a emoção que ficou ali armazenada. E quando você ativa essa emoção numa dose, você consegue lidar com a situação, promover uma descarga, seja motor através de tremores, ou promover uma descarga através de uma ação ou de um recurso terapêutico, como na bioenergética, e você vai descer no nível da curva,
né, e voltar a um estado de relaxamento. Só que quando a emoção é muito intensa e muito perturbadora, a pessoa pode inundar. E aí, uma proposta terapêutica, como uma descarga, ou até mesmo os tremores, em vez de realmente levar a pessoa a diminuir o nível de ativação, vão simplesmente deixando a pessoa cada vez mais mobilizada, e a pessoa, em vez de descer na curva, ela vai inundando, ativando em excesso e levando ela a congelar novamente esse conteúdo ou entrar num estado de inundação. E aí, isso significa que o que quer que seja que você está fazendo ali, que causou isso, não está funcionando, não está sendo adequado, porque passou a dose que a pessoa dá conta de entrar em contato com esse conteúdo traumático, com essa emoção, com essa situação. Né? Então, por isso que é importante saber dosar adequadamente, né, o quanto que a pessoa acessa desses conteúdos traumáticos ou desses conteúdos de memória, para que ela possa ter capacidade de processar isso daí. Porque se ela não tem capacidade de processar, aí o que seria, né, uma ação terapêutica que vai resolver descer na curva, passa a se tornar uma situação de inundação e que acaba retraumatizando ou deixando a pessoa mais ativada, mais desorganizada do que ela já estava antes. Por isso que é importante, eu vejo que é muito importante nós terapeutas termos o acesso online, as terapias online, os recursos que a gente está encontrando de engajamento para dar uma nova possibilidade de descarga, mas também e que existe essa possibilidade. Eu estou aprendendo hoje muito com essa Covid-19, estou aumentando minha criatividade, estou tendo que, né, trabalhar o corpo online, mas mesmo assim acho que a gente tem que trazer o cuidado que isso tudo tem que gerar, né, Marcelo? Porque você está falando que se a pessoa está muito inundada, a gente também vai ter que saber, mesmo através da terapia online, uma forma de conter de trazer essa pessoa de volta através dessa inundação, né? De como trazer essa pessoa novamente, ativando os seus recursos, se autorregulando e saindo dessa inundação. Então, acho que é importante para as pessoas, para a gente entrar nesse assunto, porque eu acho que é um grande recurso, eu tenho usado esse recurso, né? Nós estamos usando esse recurso agora, que é um recurso online também para informação com pessoas, que eu acho que é extremamente saudável, importante, mas o quanto que a gente precisa tomar de cuidado nessa situação, tanto com os tremores, né, quanto com as atividades online terapêuticas. Você falou uma coisa muito importante aí. O que leva uma pessoa a começar a ficar ativada? Né? O que leva uma pessoa a começar a ficar com medo, ou a começar a ficar com raiva, ou começar a ativar os mecanismos de defesa? É a falta de segurança. É ela começar a se sentir ameaçada. Isso significa, pode ser visto de duas formas. Ou, que nem a gente falou no início, ou porque ela está sofrendo algum tipo de ameaça direta à segurança, à vida, à integridade, né, uma violência, ou ela está perdendo o suporte, né, perdendo o vínculo. Eu, como pediatra, vejo muito as crianças que, quando se separam da mãe, da figura, né, cuidadora, elas se sentem extremamente ameaçadas, né? Angústia de separação, criança quando desmama, quem teve filhos sabe muito bem como é que é isso. A perda do vínculo, né? Quando a mãe viaja, quando a mãe sai para ir trabalhar, quando a criança vê a mãe indo embora, quando ela foi deixada na escola nos primeiros dias. Isso daí é a ameaça da separação. Existe a ameaça de uma situação de violência, de uma situação ameaçadora, e existe a ameaça da perda do vínculo. Então, quando a gente está diante de uma situação perturbadora, ameaçadora, estressante, né? Uma das formas da gente abordar isso é diminuir o estímulo perturbador ou aumentar o estímulo protetor. No caso, o vínculo seguro, o ambiente seguro. Né? Então, uma das coisas que a gente precisa desenvolver quando a gente atende online é os recursos
para estabelecer um ambiente seguro, presencialmente. Ótimo. Isso daí a gente faz no setting terapêutico e agora online a gente tem que adaptar para poder oferecer isso para o cliente ou para a pessoa que está do outro lado, né? Então, existem algumas coisas... Tá bom, peraí. Vamos lá. Olá, pessoal, estamos ao vivo. Tem duas perguntas aí que o Wallace está me chamando a atenção, que nós vamos chamar de novo. Vou esperar o pessoal entrar. Nós vamos recomeçar. Olá, Luana, obrigada. Vamos lá. Tem duas perguntas que não foram respondidas, que nós vamos responder, né? Uma é, se não tem esse assunto de descarga, se essa descarga ficando muito ativa pode ter uma ameaça ou patologias ou sintomas somáticos a ponto de causar um infarto, né? Eu tenho certeza que sim, mas eu vou discutir essa pergunta com o professor. Vamos lá, o Marcelo, vamos ativar o Marcelo de novo, espera só um pouquinho. Vamos ativar o Marcelo. Vamos lá, o pessoal está entrando de novo. Muito obrigada, sinal de que a live está dando certo. A gente vai continuar mais um pouco. Uma outra pergunta, Marcelo. Vamos lá. Para você continuar, que estava super interessante esse assunto, mas a gente tem que responder uma pergunta. Eu não sei se a pessoa já entrou, que é para poder... Tem duas perguntas, né? Uma pergunta que eu queria falar é que o pessoal perguntou se essa live vai estar disponível. Nós vamos colocar essa live no YouTube depois e vai ficar disponível aqui por 24 horas. Então, o pessoal pode tanto fazer aqui por 24 horas, mas depois a gente vai tentar passar para o YouTube, para o canal do YouTube, e aí vocês vão poder assistir. Já tem 46 pessoas conectadas. A pessoa que fez a pergunta, que eu acho que é importante você responder, Marcelo, que é o seguinte, a pessoa perguntou, quando existe esse nível de ativação tão forte, que não existe essa possibilidade de descarga, ou essa descarga fica não tão adequada, né, quanto deveria pelo tamanho da ativação, se isso pode causar doenças somáticas e se isso pode, inclusive, levar a um infarto. Tá? Então, tem essa pergunta aí que foi colocada lá na outra live que não deu tempo da gente responder. Tá. Quando acontece isso, o organismo tenta fazer o possível para administrar esse excesso, né? Então, por exemplo, uma das formas que o organismo pode lidar é a pessoa ter um acesso de raiva, para descarregar esse excesso de conteúdo emocional perturbador, ela tem um descontrole, um acesso de raiva. Outra é uma crise de ansiedade, né? São descargas motoras que eu diria que são ineficientes ou que são desorganizadas, né? A pessoa pode também dissociar. O estímulo é tão excessivo que ela dissocia e volta a congelar, congela, né? Congela e dissocia. A pessoa pode ter um infarto? Pode. O infarto é quando o coração tem uma demanda maior do que ele dá conta, né? Então, se você tem uma ativação emocional muito forte, isso acelera o coração e a pessoa pode, eventualmente, se ela já tiver, né, uma pré-condição cardíaca, ela pode eventualmente infartar, mas não é qualquer um que vai infartar, só vai infartar quem pode infartar, né? E eventualmente a pessoa pode somatizar, né? Ela pode congelar algumas regiões do corpo, né? Com a musculatura tensa, tensionar e eventualmente também descarregar todo esse conteúdo no corpo, fazendo uma somatização. Existem várias respostas possíveis para a pessoa lidar com uma situação extrema e que ela não dá conta. Né? Sim, e é por isso que é importante o nosso papel terapêutico, principalmente nesse momento, né? Com essa consciência de estresse e de trauma, né, Marcelo? Como a gente ajudar, como entender aonde o cliente ou o paciente está, em que nível de ativação ele está, se ele está já no estado de congelamento, se ele está só ativado e a gente pode
encontrar o recurso que for necessário, como você falou, a voz do terapeuta pode ser um recurso para uma descarga, para um repouso, de repente ensinar dentro da terapia online, como a gente tem feito na bioenergética, quando os clientes já eram nossos clientes, já tinham esse vínculo, já tinham esse acesso, então às vezes a gente faz os exercícios de respiração junto com ele, ativando um pouco esse mecanismo de vínculo, né? Ou ativando esse vínculo novamente, mesmo que seja na ressonância online, e deixando uma possibilidade desse organismo se autorregular e dele se, pelo menos, descansar um pouco, né? Não que ele não vai ter outras situações que ele vai poder ativar de novo, né? Que acho que é por isso a importância de uma continuidade terapêutica ou de um tratamento, né? Sim, e acho que talvez falando um pouquinho mais sobre o tema propriamente dessa live, né, que é a autorregulação, a gente acabou falando de muitas coisas relacionadas e interessantes, eu acho que bem pertinentes com relação à clientela aí, do Ligar e pessoal da bioenergética, mas voltando para o tema original, que é a autorregulação, né, a gente tem, que nem eu estava falando antes, duas formas de você administrar essa autorregulação. Uma é diminuir o nível dos estímulos, para diminuir um pouco a ativação, e a outra é aumentar o nível de segurança, né? Então, quando uma pessoa está se desorganizando, vivendo uma situação muito perturbadora, né, que nem a maioria de nós em algum grau está vivendo no meio dessa pandemia, que também é um pouco o tema dessa live, você aumentar o nível de segurança, de suporte, de apoio, é fundamental para ajudar a pessoa a conseguir se regular, né? A autorregulação, ela tem uma definição de autorregulação, é a capacidade da gente administrar nossas emoções, nossas sensações, nossos pensamentos, né? Com ou sem ajuda externa. Por que com ou sem ajuda externa? Porque às vezes a gente consegue administrar tudo isso sozinhos, às vezes a gente consegue com a ajuda de outra pessoa, e às vezes a gente não consegue nem com a ajuda de outra pessoa. Então, como nós somos seres sociais, a ajuda faz parte. Nós não vivemos sós, e a gente precisa do convívio com outras pessoas, a gente precisa da ajuda de outras pessoas. Somos então, seres animais, né, Marcelo? Vivemos em bando, né? Isso, somos mamíferos, né? Então, é isso mesmo. Então, a gente conseguir administrar emoções, pensamentos, sensações, com ou sem a ajuda dos outros, é uma capacidade da gente se autorregular, né? Com ou sem ajuda. Né? Então, uma forma da gente poder lidar com todo esse estresse, com toda essa situação que a gente está vivendo, é a gente procurar suporte. E aí entra o que você falou no início da live, que é a voz e olhar para o rosto das pessoas. São dois recursos muito importantes que a gente tem num atendimento presencial, mas que a gente consegue manter num atendimento online. Sim, né? Sim. Então, nesse sentido, é importante estar atento, né, para o contato visual, sempre que possível, e também para o tom de voz, porque são dois recursos e duas formas de comunicação que a gente tem, que são inatas e que o bebê aprende a usar muito precocemente. Né? O tom de voz, ele vai passar segurança ou perigo. A expressão facial, ela vai passar segurança ou perigo. Né? Então, são formas muito importantes de ajudar na autorregulação. E a outra forma é diminuir o estímulo perturbador. Né? Isso pode ser feito de várias formas. No meio dessa pandemia, por exemplo, peraí que eu vou só acender a luz aqui, que está escuro. No meio dessa pandemia, a gente ficar assistindo noticiário 24 horas por dia é extremamente prejudicial, porque a gente se inunda de informação perturbadora, vai ativando, vai
estimulando emoções perturbadoras e só vai aumentando o nosso nível de estresse. Então, a gente diminuir o aporte de informações perturbadoras é uma forma de autorregulação. E num outro contexto, quando a gente trabalha em terapia ou trabalha com TRE, você está lidando com acesso a conteúdos que estão armazenados na memória, que podem aflorar, é você dosar a intensidade desses conteúdos que você lida a cada momento, a cada sessão. Se você abrir conteúdos de uma forma excessiva, você vai inundar a pessoa. Então, é muito melhor você fazer uma sessão de TRE, uma sessão de terapia, em que a pessoa acesse um pouco desse conteúdo, mas que ela dê conta de digerir aquilo que ela acessa, do que abrir as comportas de uma vez e ela entrar em contato com todo o conteúdo traumático sem conseguir lidar com isso e inundar e congelar tudo de novo. Né? Então, eu acho que isso ilustra bastante essa noção de autorregulação que a gente está abordando aqui. Fantástico essas colocações, fantásticas, porque isso é uma dúvida, Marcelo, que paira todo mundo, né? Como buscar essa autorregulação sem estar do lado, ou sem estar no contato, ou sem estar realmente dentro desse lugar que para nós antigamente era o confortável, né? Ontem até ouvi uma piadinha que achei muito interessante, né? Em janeiro nós éramos felizes e não sabíamos, né? E aí a gente está tendo que fazer de novo. É muito difícil, é muito complexo falar disso, mas a gente está tendo que reaprender a fazer, a buscar novas situações que dê a gente essa descarga e esse alívio dentro de situações de estresse e de trauma, sem retraumatizar, sem inundar e fazer esse jogo todo de cintura. Tem uma outra terapeuta nossa, a Liane Zink, que eu assisti uma live dela lá e ela falou, né, que a buscar também essa coisa da criatividade como terapeuta, né, nesse momento de atuação terapêutica, junto ao seu cliente, para poder encontrar esse caminho de ressonância e esse lugar de conforto, né? Que você falou, de segurança, né? Buscar esse lugar de segurança de novo. Porque, na verdade, todos nós estamos no momento de muita insegurança, né? Até nós, terapeutas, né? Porque nós também não sabemos o que vai ser amanhã, não sabemos como, até que ponto vai chegar essa pandemia, né? Nós também, brasileiros, estamos num barco assim, né? Ali, depois da pandemia, como vai ser também resolver toda a nossa crise política, como você colocou, né? Então, assim, nós estamos vivendo, nós estamos todo mundo no mesmo barco, né? Não tem nenhum fora do barco, todo mundo está no mesmo barco, o mundo todo, né? Então, acho que foi muito importante as suas questões, sua colocação, desse lugar seguro, de busca desse lugar seguro. Sim, e eu tenho observado nessa pandemia duas respostas bastante comuns das pessoas, né? Uma delas, eu vejo que as pessoas elas começam a ficar, e eu me incluo nisso, né? Estou falando de um modo geral de todo mundo, em algum grau, as pessoas começam a ficar mais desorganizadas, né? Mais inundadas de informação, com menos capacidade de organizar as ideias, né? Mais desorganizadas, mais esquecidas, mais sobrecarregadas, mais inundadas de pensamentos e de informação, né? Que nem a gente estava falando antes, que a autorregulação é a capacidade de administrar as emoções, os pensamentos, as sensações, eu poderia dizer também as informações que chegam até nós. Então a gente está inundado de informação. E uma das respostas comuns quando a gente está sobrecarregado e se sente impotente é justamente a gente congelar e dissociar, né? Então essas pequenas respostas dissociativas da pessoa não funcionar muito bem, esquecer coisa, né? Isso eu tenho visto demais, as pessoas desorganizadas, né? Sem perceber, às vezes são coisas leves e bobas, mas você vê a resposta do organismo aí diante da inundação e da sobrecarga.
E outra coisa muito comum que eu também observo é a necessidade das pessoas de falarem e de terem contato por conta de todo esse isolamento e por conta de toda essa insegurança, né? Uma resposta justamente que ilustra a nossa necessidade de vínculo como uma busca de segurança, né? E que as pessoas estão demandando isso de uma forma muito maior agora diante de tudo que está sendo vivido. Sim. Tem uma outra pergunta aqui, né, da Lid Moura, ela não é de Prudente, mas é uma aluna nossa, já foi, né? A fazer TRE sozinho por esses tempos de pandemia pode nos ajudar? A gente vai chegar lá nessa resposta também, né, Marcela, até o final, mas acho que você pode responder. E tem uma outra pergunta. Como dosar o conteúdo da terapia que deve ser trabalhado? Como o terapeuta dosa esse conteúdo, né? E aí, uma outra pergunta. Marcelo, você pode falar sobre que a pessoa se encontra com dificuldade em acessar os tremores, né? Talvez isso. Então, são essas três perguntas que apareceram por enquanto, eu acho. Tá ótimo. A primeira pergunta, se a pessoa pode se beneficiar da prática de TRE sozinha. Pode, né? O TRE foi desenvolvido justamente para ser uma ferramenta de autoajuda e a pessoa poder praticar por conta própria. É claro que a gente recomenda que antes da pessoa poder praticar sozinha, ela possa ter apoio de um facilitador no início, né, para poder acompanhar como a pessoa vai lidar com os tremores, como que o corpo, o organismo vai responder aos tremores. E uma vez que ela já tenha sido introduzida, já tenha conseguido praticar algumas vezes sob supervisão, ela pode começar a praticar sozinha, né? Lembrando sempre que para praticar TRE, a gente sempre a gente dá muita importância a essa noção de autorregulação. Então, como a gente está vivendo um contexto bastante perturbador, se a prática de TRE começar a trazer à tona alguns conteúdos desagradáveis, desconfortáveis, a pessoa vai automaticamente esticar as pernas, parar de praticar para deixar o organismo digerir o que está aflorando e não deixar isso escalar para um processo de inundação ou alguma coisa desconfortável. Isso para a primeira pergunta. E também tem que tomar esse cuidado, né? Porque a pergunta era, será que não corre o risco de inundar fazendo o TRE, né, Marcelo? Então, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, se a pessoa já sabe a prática, já conhece, como você falou, já fica mais fácil, mas existe a possibilidade da inundação, que aí você também falou, tem que esticar as pernas imediatamente, virar do lado e parar o tremor. Sim, e a pessoa, assim, diante de um contexto de crise que a gente está vivendo, uma inundação, a pessoa se desorganizar emocionalmente, é um risco que já existe em si, né? Mas eu posso dizer, tendo oferecido inúmeras sessões de TRE desde o início dessa crise, online inclusive, né, que o risco maior de uma pessoa acessar conteúdos profundos numa sessão de TRE é quando ela faz um trabalho mais profundo, que nem num curso de formação, fazer um workshop, tremer 4, 5 vezes num final de semana, isso aprofunda muito o processo. Uma pessoa que vai praticar uma vez por semana, 2 vezes por semana, ela não vai ter o mesmo nível de aprofundamento e não vai ter assim, um risco de inundar. Não vai ser muito difícil acontecer isso, né? É mais difícil. A pessoa disse que respondeu, né? E aí... A outra pergunta, você pode me lembrar aí? Pois não lembro mais, vou ter que pegar aqui, espera só um pouquinho. Eu acho que esse momento, a Marilza está colocando, nos inundando mesmo, Marcelo, né? A Marilza está colocando, deixa eu ver a pergunta aqui. Pode falar sobre a pessoa que se encontra com dificuldade em acessar os tremores? Tem essa e tem uma. Como dosar o conteúdo da terapia que deve ser trabalhado? Como o terapeuta dosa esse conteúdo? Tá, eu vou começar por essa de dosar o conteúdo. Eu vou falar primeiro como a gente faz isso na TRE.
né? Porque a TRE ela tem toda uma abordagem específica para isso, né? Que é para permitir que a pessoa entre em contato com esses conteúdos aos poucos, paulatinamente. Menos é mais, é o nosso lema, né? E tudo isso a gente usa todos os recursos de autorregulação que a gente tem numa sessão de TRE que a gente aprende quando faz o curso para ser facilitador, né? A gente não usa os mesmos recursos da terapia, a gente não lida com os conteúdos da história da pessoa, as cenas traumáticas ou as situações que a pessoa viveu no passado. No TRE a gente vai lidando com o corpo diretamente e administrando, regulando tudo que a gente observa que está acontecendo no corpo lá no momento da sessão, no momento dos tremores. Então é sempre não deixar a coisa evoluir, né, de uma forma que seja excessiva. Isso na TRE. E na terapia seria só a linguagem que muda. Né? Você, quando vai receber um cliente numa terapia, e se você ficar o tempo todo tocando na ferida da pessoa e enfiando o dedo lá dentro da ferida, você tem que se tocar para dosar o quanto que você faz e o como que você faz isso. Né? A proposta da terapia é a gente poder curar a ferida, poder trazer à tona os conteúdos para poder elaborar, para poder curar, né? Mas você tem ferramentas técnicas diversas para poder fazer isso e você tem que cuidar para dosar o como que você faz e se você não está passando do limite que o cliente dá conta. Né? Muitas vezes a gente passa do limite e aí diz que é o cliente que está resistente. Então a gente tem que saber lidar com essas questões de transferência e contra-transferência e saber avaliar se de repente a gente não foi demais com o cliente e voltar um pouco atrás, deixar ele respirar mais e não ficar toda a sessão trabalhando um tema profundo e difícil para ele, por exemplo. Né? Nós sabemos que o inconsciente ele também leva um tempo para processar a informação recebida, né, Marcelo? Até ele se reorganizar. E dentro da psicoterapia corporal, a gente também tem essa consciência de respeitar o limite do outro, até quando eu posso ir, até que momento, se está demais eu paro, vamos parar, respirar. Nós temos a possibilidade também de buscar o corpo na terapia, fazer um ground, buscar um suporte na parede, né? Temos recursos, né, que podemos usar, inclusive, na questão online, na terapia online, sem nenhum problema e que dá bastante suporte para quem está do outro lado, né? Eu mesmo tenho feito exercícios, explicação de exercícios simples, semanais e enviado para que as pessoas possam fazer. E eu tomo sempre a precaução e a cautela de que mandar esses exercícios para que ele possa fazer sem ocorrer essa inundação, né? Procurando assim, olha, vai no seu limite, faz até o que o seu corpo aguenta e suporta, devagar, né? Então, acho que a gente também pode buscar os recursos dessa formação que a gente tem para poder ajudar o outro com tranquilidade, né? O grounding é um ótimo recurso para lidar com a autorregulação e para ajudar a ir aos poucos, né? Tinha até uma pergunta sobre isso lá em si, na outra live que não foi falado, mas você respondeu agora. Se o grounding era um recurso motor importante de autorregulação. Sim. Né? Muito bem. Né? E é uma coisa que a gente pode usar. Né? E a terceira pergunta, que era se a pessoa não consegue ativar os tremores. Né? Sim. Eu não sei se ela está falando isso especificamente em relação à TRE ou se está falando isso em relação à terapia corporal. Né? Com TRE, eu vi poucos casos da pessoa não conseguir ativar os tremores. Na primeira sessão. Normalmente, se não ativa na primeira sessão, na segunda, normalmente ela já está tremendo. Existem poucas pessoas que realmente têm dificuldade, mesmo depois de algumas sessões, elas têm dificuldade de ativar os tremores. E aí a gente tem alguns recursos, né? Na TRE, a gente pode aumentar um pouco o nível de carga dos exercícios da sequência de TRE. A gente pode usar algumas intervenções específicas para ajudar a ativar os tremores, se os tremores não aparecerem depois de algumas sessões.
né? Então, são recursos que a gente tem aí como facilitadores de TRE. E na terapia aí depende muito da abordagem, do tipo de exercício que está sendo usado para ativar os tremores, para ativar a vibração, isso daí varia dependendo de que recursos você estiver usando, né? Mas se você estiver usando um recurso e não estiver ajudando muito a ativar, você procura outros exercícios que possam ajudar mais. O que eu acho que é importante falar, né, Marcelo, por exemplo, para nós, quem é terapeuta, a gente estar atendendo os clientes que já eram os nossos clientes, nós temos uma facilidade, esse vínculo, esse engajamento, né, já foi construído. Então, ativar isso dentro de sessão online pode ficar até mais fácil, né? Nós temos que tomar consciência e tomar cuidado com os clientes novos que estão entrando nas sessões online, que às vezes não conhecem os exercícios, etc. Eu acho que também vale isso para a TRE, né? Que a gente até estava discutindo, como a gente tem, para quem não sabe, os facilitadores de TRE têm tido aos domingos encontros, né? Para a gente tremer juntos. E o Marcelo tem sempre deixado muito claro para os facilitadores que tomem cuidado no momento em que forem aplicar isso de uma forma nova, né, para pacientes ou para clientes que nunca tiveram essa ativação de tremores, né? Então, eu acho que é importante a gente deixar aqui a dica de que, quando é inicial, né, procurar com profissionais com formação, que já tenham essa preocupação, né? Acho que o importante é a gente procurar tanto o terapeuta dentro de qualquer abordagem, né? Mas principalmente dentro da análise bioenergética ou dentro do TRE, profissionais que tiveram realmente formação, que estão preocupados com essa questão da terapia online, que estão acessando de uma certa forma com cautela o cliente, quer dizer, eu acho que isso é importante, né, Marcelo? Sim, eu acho muito importante. Eu acho que não só a questão das sessões online em si, elas são um desafio, então mesmo para quem já tem experiência como facilitador de TRE ou como terapeuta, migrar para a modalidade online é um desafio, precisa de um pouco de experiência para poder administrar essa nova tecnologia. E a experiência como terapeuta, como facilitador, independente de estar trabalhando online ou não, também é outro elemento importante, né? E sim, não tenha dúvida, né? Estava aqui. Não, eu acho que é muito importante. Tem muitas pessoas mandando coraçõezinhos aqui de monte em toda a nossa live, né? Chegamos aí a bastante pessoas, quase 80, 90 pessoas assistindo. É que na segunda caiu um pouquinho, mas tem um monte de coraçãozinho. As pessoas falaram que você é muito bom, que você fala muito bem, que devia chamar você mais vezes para fazer live, já foi colocado, que você explica muito bem, né? Então tá todo mundo aqui elogiando bastante, né, Marcelo? Legal, eu agradeço muito. Tá todo mundo aí falando que foi maravilhoso, que foi muito bom, né? E aí tem uma pessoa que está falando aqui para responder a Lid. De novo, a Lid fez uma pergunta, acho que lá em cima. Espera só um pouquinho, vamos lá para a nossa última pergunta. Ó, vi num documentário sobre acessar e descarregar as emoções com psicodélicos e as pessoas entram em contato maior com as emoções, se emocionam, tremem e etc. A inundação, nesse caso, vai ser um fato, né? Ela está fazendo uma pergunta meio afirmativa, né? Olha, eu diria que a inundação é um risco maior, né? Porque uma vez que você está trabalhando com uma substância química, um psicodélico, um psicotrópico, se você usa o psicotrópico para abrir os conteúdos emocionais, você tem mais dificuldade de regular o processo, porque você está na dependência de um efeito farmacológico. Então, se você abrir demais, como é que você vai fechar depois se o que está tendo o efeito principal é uma droga? Né? E isso daí, na década de 70, se usou muito, né? Pesquisas com LSD para tratamento de doenças psiquiátricas e
vários pesquisadores, psiquiatras usavam esses recursos como pesquisa, era autorizado nos Estados Unidos, depois foi proibido, e eles tinham experiências interessantes, né? Assim, resultados até positivos, né? Para pessoas com doenças psiquiátricas, justamente no sentido de poder abrir, né? Conteúdos e elaborar conteúdos traumáticos, mas o cara tinha um antídoto na mão, né? Tinha um antagonista, né, da substância que é o princípio ativo do LSD, que se a pessoa, né, abrisse demais e não se organizasse depois, aplicava o antídoto, né? Eu não trabalho com isso, mesmo porque é proibido aqui no Brasil trabalhar com psicotrópicos, psicodélicos, né? Mas eu tenho um pouco de experiência, né? Eu já usei o Daime algumas vezes e tive experiências de abertura muito especiais, né? Eu não uso mais, não uso regularmente. Hoje em dia eu optei por não usar nada, mas existem várias pessoas que usam muito a ayahuasca, né? E que têm experiências de cura, de abertura, né? Mas também tem pessoas que usam e passam do limite, e inclusive já vi muita gente ter crise psicótica com isso, né? De se desorganizarem muito. Então eu acho que essa questão que ela levantou é muito importante, que a inundação, ou a desorganização, ou até mesmo uma evolução para um surto psicótico é um risco, né? Não só com Daime, como com maconha também, Maconha. né? Eu atendi já vários LSD adolescentes. também. Eu Então, atendi vários, ela está agradecendo, disse que você respondeu, muito obrigada. E eu já atendi vários adolescentes que depois teve que fazer acompanhamento com o psiquiatra, que realmente entraram nessa inundação e tiveram surtos psicóticos pela experiência da maconha, né? Então, eu acho exato. que... Isso daí é bem conhecido, né? A maconha como indutor de episódios psicóticos, LSD também, ayahuasca também, né? Sim. Não é todo mundo que tem essa predisposição, mas alguns vão ter o risco de ter um episódio psicótico. E é importante só, já que a gente está falando desse assunto, só Foi para outro lugar, mas... lembrar que um episódio psicótico induzido por droga não significa que a pessoa está abrindo um surto esquizofrênico. Isso é importante, porque muitos psiquiatras eles já levam para esse caminho. Tem que observar a evolução, tem que parar o uso da droga, tem que dar um tempo, né? Pode precisar entrar com antipsicótico durante um tempo, mas é importante que acompanhe de perto e não rotule logo como um surto, um episódio de abertura de um quadro esquizofrênico, porque pode não ser. Já vi muita gente, depois de parar de usar a substância, voltar à normalidade, tá? Sim, sim, isso é verdade. Mas uma coisa interessante, né, para a gente voltar, tudo isso está falando para a gente se autorregular. Sempre a importância da autorregulação, né, Marcelo, em qualquer situação, né? E uma coisa que eu acho que é importante também, que está acontecendo nas lives, né, uma autorregulação que eu acho que é bacana, que tem famílias que estão fazendo isso. Eu sei porque eu tenho clientes que falam, todo dia às 6 da tarde, ou 2 vezes por semana às 6 da tarde, a gente entra pelo Skype ou pelo Zoom, a família toda, e conversa e faz uma reunião familiar por esse movimento, que eu acho que é muito legal, né? Isso tem acontecido como uma saída para alguns clientes meus. Tem outros que chegam e falam, a gente 6 da tarde ou 5 da tarde reza o terço juntos, porque, enfim, todo mundo está buscando uma saída. Eu acho que são saídas de engajamento importante e que dá esse aspecto de segurança que você falou, né? Uma outra questão que eu queria estar colocando é assim, né? Como as crianças têm lidado com isso, né, Marcelo? Eu tenho experiência porque eu tenho 2 sobrinhas netas e eu acho que é muito interessante porque eu mandei um áudio para minha sobrinha neta um dia desses e falei, deixa eu ver como é que ela tá. Mandei um áudio no celular da mãe dela, né? Porque ela é pequenininha.
E ela me mandou um retorno assim, desembestado, assim, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, como o medo está instalado também nas crianças, né, Marcelo? E como ela Sim, sentou, aquele áudio meu foi extremamente importante para ela, né? Foi emocionante para mim, né, na hora ali. Mas aí a gente ficou fazendo essa correspondência via áudio, quanto que foi muito importante para ela falar da saudade que ela estava sentindo, das coisas que ela estava sentindo, né? Do medo do vírus. Então, eu acho que isso é importante, né? Se a gente pudesse também utilizar os recursos que nós temos, né, da tecnologia a nosso favor, isso causa esse engajamento e essa segurança, né? com certeza. E para a criança é muito importante poder dar nome ao que está Uhum, sentindo, né? Eu uhum, trabalhei muito uhum, tempo com criança, com psicoterapia infantil, e a uhum, criança às vezes é inundada por um medo, ela não uhum, sabe o que é o medo, e ela vai uhum, só padecendo esse medo. E às uhum, vezes conseguir poder dar nome, verbalizar e elaborar uhum, um pouco essa emoção, trazer um uhum, pouco para o córtex, e isso dá um grounding também, né? uhum. Entender o que está acontecendo. Né? Claro, porque Às eles têm vezes, medo que os pais adoeçam com o vírus, né? Porque o aham, vírus está tá na nossa esquina, né? Não está em qualquer lugar. Então eles têm esse medo. Eles às vezes não conseguem sim. falar disso, né? Uhum. Ok, Marcelo. Mas você estava falando e eu cortei você. Desculpa. Não, era isso, né? As Uhum, crianças, elas absorvem muito, né? Assim, a uhum, criança absorve muito do que é vivido na família uhum, e elas precisam de ajuda para lidar com o que a família não está conseguindo lidar e que está sobrando para elas, né? uhum, uhum, Então é muito importante esse cuidado com as crianças, essa atenção com as crianças nesse momento. uhum. Uhum. Tem uma pessoa que está falando aqui, né? Está lá de Ribeirão Preto. Ela colocou que a clínica, aqui na clínica, inclusive, mantemos os atendimentos remotos nas terapias interdisciplinares, né? Aqui em Ribeirão Preto, que é importante. A Carolina Sim, colocou, Marli, legal. A professora do meu filho mandou um vídeo cantando e falando com os alunos da forma como fazem aula. Ele assiste todos os dias várias vezes, né? Acho que é uma forma que ele encontrou de fazer contato aí com essa professora e lidar com isso, né? É, eu legal, quis, muito é, legal. eu quis chamar a atenção para isso porque é uma coisa que eu estou vendo, estou percebendo também, né? Bom, a gente pode ir para o final, né, Marcelo? Eu queria que você falasse um pouco, então, dos trabalhos que você tem realizado, porque uma das coisas importantes que eu queria que você, né, falasse nessa live é desse trabalho do TRE que você falou, e eu queria que você colocasse como você tem trabalhado na medicina, né, dentro da UBS, das UBSs de Brasília, e para que as pessoas conheçam o seu trabalho, né? As pessoas já estão vendo o quanto que você é super articulado nessa questão da fala, nesse conhecimento profundo que tem a teoria do estresse e do trauma. E eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o seu trabalho lá da rede pública de saúde. Ok. Como eu falei no início, na apresentação, eu sou pediatra de formação e logo por uma necessidade do serviço, onde eu trabalhava na rede pública, aqui no Distrito Federal, numa cidade da periferia aqui, eu comecei a atender adolescentes. E foi aí que eu comecei realmente a usar os recursos da terapia familiar, inicialmente, para atender as famílias dos adolescentes, e depois o TRE. Né? O TRE Uhum, foi uma ferramenta muito importante para poder lidar com o estresse, com as situações de violência e os transtornos mentais nas famílias de adolescentes. Foi assim que eu introduzi há uhum, 10 anos a prática de TRE na UBS onde eu trabalhava, uhum, e isso daí funcionou tão bem, né, que uhum, começou a ser aberto para o resto da comunidade, não só para as famílias de adolescentes, e foi crescendo. Né, na época eu já estava me tornando formador de TRE, então eu comecei a dar cursos de formação para os próprios profissionais de saúde, isso expandiu para outras UBSs, depois para outras cidades aqui do DF, até
o ano passado eu consegui finalmente, depois de uma luta de vários anos, conseguir incluir oficialmente a prática de TRE como uma prática integrativa na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e consegui uma remoção para ser coordenador da TRE a nível da Secretaria de Saúde como um todo, né? Então, com isso, a prática de TRE tem crescido muito aqui no DF. Já formei vários profissionais de saúde, a gente já tem TRE sendo oferecida nas UBSs, né, na atenção primária, em hospitais, nos CAPs, nos programas, aqui no DF tem programas de atenção a situações de violência, a gente já tem TRE sendo oferecido em alguns deles, e está começando a ter uma demanda muito grande para formar mais gente e expandir ainda mais essa prática. Então isso é muito gratificante, né, poder ver uma abordagem que é tão efetiva e tão simples e tão barata, né, poder estar sendo oferecida. Tem pessoas que trabalham aqui, que estão participando, que estão trabalhando em UBS, que estão dizendo que isso deveria acontecer no Brasil inteiro. Né? A gente chega lá, né, Marli? A gente chega lá. A gente tem aí um colega que fez a formação aí em Presidente Prudente, que é lá de Londrina, que trabalha no NASF, né? Ele é um psicólogo que trabalha no NASF e que já está oferecendo isso lá, isso em Londrina, exatamente. Sim, né? Isso. É isso aí. Na nossa formação teve várias pessoas que trabalham já com prefeituras e é isso que a gente quer, né, Marcelo? Que isso se expanda mesmo, né? Que esse trabalho de saída motora, né, autorregulador, né, chegue para todo mundo, para a gente poder ter a questão emocional mais autorregulada, né? Física e emocional mais autorregulada, né? Isso, e ao mesmo tempo que as formações que eu dou na Secretaria de Saúde do DF, eu também dou as formações por fora, né, nos finais de semana, como eu dei aí em Presidente Prudente, como eu estou dando esse ano, foi interrompido por causa da crise, mas estou dando uma formação em Brasília e outra em Goiânia, e estou aberto para agendar formações em outras cidades, dependendo só de organizar isso, né, tendo Sim, demanda. Tem eu não consigo ver o nome dela, mas está falando que tem no CAPS também em Belém do Pará, que eles já estão aplicando. Sim, verdade. Né? Verdade. Lá no Belém tem uma turminha lá muito boa que está aplicando, né? É bem legal. É legal que estão falando aqui. Então é isso, eu acho que assim que terminar a pandemia, eu acho que o Marcelo volta lá com a formação dele novamente lá em Brasília, né, Marcelo? Que já estava praticamente nos finalmente. Chegou a começar. Fizemos o primeiro módulo e tivemos que parar por conta da situação da pandemia. Sim. Mas vamos retomar assim que possível. Sim, ok. E quem sabe, né, no próximo ano, acho que nesse semestre não dá mais, mas no próximo ano trazer de novo o Marcelo para Prudente para a gente fazer uma nova formação. Nós tivemos formação de TRE aqui em Presidente Prudente em 2014 com o Mariano, e depois nós tivemos em 2019 com o Marcelo, uma turma muito boa, que a maior parte está aqui participando com a gente. Eu agradeço todo mundo que está participando aí com a gente, dando essa força, né? E quem sabe, no próximo ano, a gente monta mais uma turma de formação de TRE aqui, né? E queria deixar claro aqui também o convite, porque aqui em Presidente Prudente também está parado por enquanto, mas a gente tem atividade de TRE ao público, de quarta-feira, a cada 15 dias. As pessoas trazem 1 quilo de alimento ou R$10, que é levado esse valor para a igreja aqui do bairro, né? E a gente aplica das 7h30 às 8h30 da noite, de quarta-feira, a cada 15 dias. Eu tenho sempre a ajuda de pessoas, né, para a TRE, nunca estou sozinha, ou a Marilza, ou a Evanilda, ou a Cíntia, ou sempre tem algumas pessoas aqui me ajudando, quem fez as formações também vieram aplicar, e a gente pretende continuar, né, assim que a pandemia né, melhorar, o que for liberado, vamos pensar no próximo semestre, talvez, a gente retoma com a mesma atividade do TRE oferecida ao público, né, de uma forma geral, né?
Também tenho oferecido exercícios de bioenergética, que nós estamos postando na página. Então, para quem entrou hoje na nossa página, a gente vai postar aí segunda-feira. Tem vários exercícios de bioenergética já postados, vamos postar segunda-feira. E eu estou fazendo também, retomando os estudos de análise do caráter, que você falou hoje muito bem, sobre a questão das contrações dos caráteres, usou a contração do caráter oral, e a gente já tem essa explicação em algumas lives, e eu vou continuar esse trabalho aí agora na pandemia, como se fosse um estudo para as pessoas que quiserem acompanhar, eu agradeço. Né? Eu só vou comentar aqui, a Raquel postou aqui o TRE nos parques, então eu quero só... Ah, é verdade, vai lá. Você conhece ele, coloca isso. Quero só mencionar aqui a TRE nos parques, que é uma iniciativa de alguns colegas facilitadores aqui de Brasília, que oferecem TRE aos domingos ou sábados, nos finais de semana, nos parques, aberto para a comunidade, para quem quiser participar. Então, a Raquel é uma das pioneiras aí, ela junto com o Paulo e com a Beth, e ela está se manifestando aqui, lembrando do TRE nos parques. Eu quis só mencionar aí para as pessoas conhecerem também. Inclusive que vocês fizeram aí em Presidente Prudente uma vez, não foi? Fizemos. Aqui é porque tem o movimento Desestressa sempre em outubro, né? Acho que é setembro ou outubro. E nesse movimento Desestressa, a gente vai para os parques. Aí vai todos os facilitadores aqui de Prudente, eu não vou sozinha, porque não dá para ir sozinha, né? A gente sempre está junto, sempre está muito junto, unido para poder aplicar. Então, nesse movimento do Desestressa, que é o Dia Mundial do Estresse, que eu não me lembro o dia, acho que é em outubro, e a gente vai para o parque e aplica. E é muito gostoso, é muito bom, né? Esperamos que a gente realmente, em outubro, possamos ter aí, ou setembro, outubro, um dia no parque, né, feliz, todo mundo juntos, pós-pandemia, para a gente lidar com o estresse todos que a gente teve aí, está tendo nesse momento dessa crise, né, Marcelo? Com certeza. As pessoas estão aqui agradecendo muito, batendo palminha. Aí quem colocou setembro, dia 23 de setembro, que é o Dia Mundial de Combate ao Estresse. Então, não foi outubro, foi setembro, né? Muito obrigada por lembrar aí. Então, vamos ver se no dia 23 de setembro de 2020 a gente pode estar junto de novo nos parques, né? Porque aí treme o Brasil todo nos parques. Isso, né? Importante, né? Porque não é só cuidar agora durante a crise, mas também depois, né? Para as pessoas se recuperarem, porque às vezes o estresse ele é pernicioso, ele fica. Então não é só cuidar agora durante, mas também depois é muito importante. Ok. Marcelo, muito obrigada. Acho que foi uma live que ficou aí bastante tempo, né? As pessoas também estão querendo descansar e sair. Eu sou muito grata a você. Acho que a gente pode depois buscar até outros assuntos e bate-papo. Eu sempre gosto muito da sua fala, uma fala muito clara, muito precisa, de grande aprendizagem para nós, né? Principalmente para mim. Então, muito grata por você ter aceito e ter partilhado esse conhecimento com a gente, tá? Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Marli. Foi um prazer enorme estar aqui, foi muito bom poder fazer contato com todo mundo. A Cris, tá todo mundo falando. Muito obrigada, Marcelo, valeu, viu? Valeu. Valeu, muito obrigada, foi excelente, viu? Tchau, tchau. Até mais, até. Tchau, gente. Tchau, tchau.